Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. A partir daí, este é o 6º jogo. Nós sabemos, estamos no limite. Há jogadores que estão no limite. Há jogadores do Flamengo, que desde que eu estou aqui, fizeram 6 jogos comigo, 90 minutos, 540 minutos. São jogadores que estão no limite. Mas porquê? Pois, porque não há outros para por muito que eu todos os jogos eu mudo 3, 4 jogadores. Todos os jogos. Só se repararem, não há nenhum jogo que eu não mudo 3, 4 jogadores. Agora, não há para mudar 11 jogadores. Nem eu tenho essa filosofia, nem compro essa ideia, porque na Europa também jogo 3 em 3 dias e jogo contra o Barcelona, contra o Real Madrid, contra a Juventus, e, portanto não venham falar em questões de 3 dias. Quanto aos jogadores que estão, nós sabemos que estão. O Gabi é um dos jogadores que em 6 jogos, só tirei agora 2 minutos do fim. Há 6 jogadores neste momento comigo que têm 6 jogos, 90 minutos. E cada vez mais está mais difícil para trocar. Não é? Nós no Emelec tive que, é a mesma palavra, inventar. Não é? Inventei pôr ali o Rafinha como à frente, era um jogo de 2 jogos, um ala. Porque onde é que eles estão? Onde é que está o ala? Para eu poder pô-lo a jogar, se não tenho. Então tenho que inventar, não é? Tenho que criar, não inventar, tenho que criar, não é? Mas nós estamos cá para dar resposta, para dar resposta às situações. Em Portugal diz-se aqui, acho que é igual, não sabes caçar com um cão, caças com um gato. É o que a gente está a fazer, não, temos que caçar de qualquer maneira. Além disso, quero dar os parabéns aos adeptos do Flamengo. Segundo, quero dar os parabéns aos jogadores do Flamengo. Foram jogadores que começaram a perder o jogo e perceberam que só ligados, só com um pensamento coletivo é que podiam dar a volta ao resultado. Contra uma equipa que fez o jogo dela, praticamente fez em 2 bolas paradas, fez 2 golos. É verdade que no segundo golo e no primeiro golo, que a substituição do Caio, houve ali uma falta de concentração no posicionamento, para além do Bruno Henrique ser carregado antes de tempo, e tinha que ser falta, não é? E no segundo golo também a nossa barreira não fez aquilo que normalmente a gente passa durante a semana, mas isto é a emoção do jogo e às vezes os jogadores não têm essa capacidade para poder coordenar de melhor maneira os posicionamentos, neste caso da bola parada. Mas estou muito feliz pelo resultado. Era importante ganhar, porque nós chegámos aqui a 8 pontos do Palmeiras e agora só estamos a 3 do Palmeiras. É verdade que, não sei, o Santos joga amanhã. Hoje é 3-1, pronto, ficou na frente do campeonato com 5 pontos e 3 do Palmeiras. Nós chegamos aqui com 8 de atraso. Há muito campeonato pela frente. Agora, temos um jogo quarta-feira muito complicado. Acreditamos que temos capacidade para dar a volta ao resultado. Com esta energia positiva dos adeptos, ela transmite-se para dentro do campo. É verdade que temos muitos jogadores hoje com menos um dia de recuperação e não é fácil, mas acreditamos que vamos transformar esta nossa eliminatória do Emelec naquilo que nós queremos, que é passar aos quartos de final da Libertadores. Jorge, boa noite. Renan Moura, da Rádio Globo. Queria que você fizesse uma análise hoje dessa dupla de zaga formada pelo Pablo Mari e também o Tuller. Primeira vez que eles jogam juntos, né? A estreia também do Pablo Mari. E queria que você fizesse uma análise do sistema defensivo do Flamengo. Desde que você chegou, pelo menos um gol sofrido em cada partida. E em 3 dias restando para essa partida decisiva contra o Emelec. Há o que corrigir para se evitar e, obviamente, conseguir o resultado que é favorável ao Flamengo para a classificação? Você que a pergunta deu a resposta. O que é que você disse? A zaga é o quê? O que é que você disse? Sim. Toda nova, não disse? Não, está aí a resposta.
é toda nova. Como é toda nova, não tem automatismos, como é normal. Você fez uma pergunta e muito bem, e respondeu muito bem. Esta zaga é toda nova. Se é toda nova, já não tenho muito tempo, né? Estou aqui há 1 mês e meio. Quanto mais uma zaga nova que não está habituada a jogar entre ela, portanto não tem os automatismos e o conhecimento daquilo que é normalmente a zaga do Flamengo. A gente diz a defesa, a zaga. Nós não jogamos, hoje são os 2 centrais que normalmente jogam, Caio e o Léo, não é? E portanto isto, a justificação, sem ser uma justificação que não tem teoria nenhuma, é uma justificação que é prática. 4 jogadores, principalmente os 2 centrais, ainda não tinham feito um jogo. Mas porquê é que eles não jogaram? Porquê é que eles não jogaram? Não jogaram porque os outros 2 têm jogado sempre bem. Portanto, todas estas questões, depois dos jogos acabarem, é fácil fazer a pergunta, não é? Jorge Jesus, aqui atrás. Aqui. Caroline Patati, do Fox Sports. Gostaria de saber a respeito do Diego Alves. Depois do gol aí da falta, a torcida acabou pegando um pouco no pé, vaiando a cada momento que ele tocava na bola. Eu quero saber se o senhor acha que foi justa essa reação da torcida e se você acha que de alguma maneira teve falha dele nesse gol. Quando tu perdes, perdem todos. Uma equipa não perde porque um jogador naquele momento não teve tão bem. Só assim é que esta equipa teve alma e coração hoje para mudar o resultado quando entra a perder 1-0, porque ela está toda comprometida uma com a outra. Há uma equipa muito unida. Aliás, esta equipa é muito unida, não foi por eu ter chegado, porque ela é unida. E portanto, todos os problemas que possam acontecer a um jogador, ela é partilhada por toda a equipa e pela equipa técnica. Os adeptos têm o direito, como é óbvio, de fazerem as críticas que acharem que têm que ser feitas no local do crime, que é o campo. A partir daqui já não é? Isto é uma questão, e os adeptos do Flamengo hoje empurraram a equipa para a vitória. Com esta energia e com esta alma e com esta força que felizmente este clube tem, porque tem uma massa associativa que pode empurrar muitas das vezes a equipa para a vitória. E ela hoje empurrou a equipa para a vitória. E, portanto, eu não vou cobrar, como é óbvio, a nenhum jogador particularmente. Eu, quando tenho que cobrar a equipa, porque se dissermos assim, mas a barreira não estava bem feita, o goleiro é que tinha que a fazer. Pois eu já vi a barreira e se calhar vou-lhe dizer que não foi só o keeper, houve mais elementos ali que tinham que fazer alguma coisa que eu sei o que é que eles têm que fazer, eles também sabem e não fizeram. Mister, boa noite aqui, Caia Mota, Globoesporte.com. Queria que tu falasse um pouco do desenrolar do jogo, que ao meu ver parece ser um jogo que vai ser muito parecido na quarta-feira do Flamengo, uma equipe tecnicamente muito superior que o adversário, então assim, é um jogo de imposição técnica, mas me pareceu que faltou um pouco de atuação mais pelo meio, pelo centro, que ficou muito com o Ediá e o Arão ali, com os 4 homens de frente bem avançados, com um buraco no meio. Hoje o Rafinha conseguiu fazer a diferença, mas essa questão de pensar o jogo pelo meio, se o senhor não acha que faltou um pouco, e se fica muito refém dessa volta do Arrascaeta e do Everton, se é viável ou não, ou se há uma outra alternativa. Vou brincar um bocadinho, mas também temos que ter um bocadinho de humor, não é? Um buraco ali no meio, que eu vi-se no estádio, não estava lá buraco nenhum. Não vi lá nenhum buraco, não é? Vi um relevado não muito bom, isso vi, mas lá buraco não vi, mas percebo o que quer dizer. É assim, tu para teres uma coisa não tens outra, não é? Se tu queres ter... e é assim que eu penso o jogo. Aqui no Brasil, a minha carreira toda que tenho treinado e nas competições na Europa, não é? Contra as melhores equipas do mundo, é assim sempre que eu jogo. E quando tu tens uma ideia de teres dois avançados, claro que há alguma coisa que tu tens que descobrir, não é? Descobrir, quando digo descobrir, é dar espaço ao adversário. E tens que saber, não é? Com um desses 2 avançados, muitas das vezes fazer a compensação do terceiro jogador. Às vezes consegue, outras vezes não consegue, mas vocês repararam, sempre que nós tivemos em vantagem no marcador, eu mudei sempre a equipa taticamente. Eu durante o jogo mudei a equipa várias vezes para alteração do sistema de jogo.
E eles jogadores do Flamengo já me estão a compreender, mas vão compreender mais com o tempo, porque eu durante o jogo mudo várias vezes o sistema de jogo da equipa e portanto umas vezes tem o buraco, outras vezes não tem o buraco. Jorge Jesus, boa noite. Pedro Sá Guerra, RTP. O Jorge Jesus, toda a gente sabe que tem uma longa carreira como treinador, muitas vezes já passou por situações destas e notou-se hoje durante o jogo e nos últimos jogos que a equipa muitas vezes joga muito mais com o coração do que com a cabeça. Além do trabalho técnico, há aqui muito trabalho psicológico a fazer nesta equipa e depois queria-lhe também pôr esta questão. Assumiu que errou na quarta-feira passada. Sobre o quê? Quando diz que inventou isso não é assumir nenhum erro. Isso é ter a noção daquilo que tu tens que fazer quando não tens muitas alternativas, não tens. Tu queres um ala neste momento para jogar na equipa do Flamengo, metes quem? Tens, com todo o respeito, não é? Temos o Luquinha, e se ou meto o Lincoln com ponta de lança e puxo o Gabi ou o Bruno para uma ala. Portanto, tu tens os três alas, a Arrascaeta, Vitinho e Everton Ribeiro lesionados. Portanto, tu não tens. Ou jogas com um a menos, se calhar era melhor jogar com um a menos, jogávamos com 10, ou tu tens que meter lá alguém, não é? Como é óbvio. Como o Rafinha, vamos falar outra vez do Rafinha, é um jogador, para vocês saberem, que acho que sabem, mas o Rafinha estava a jogar na Alemanha. E o Rafinha no Bayern Munique, porque eu vi os jogos do Bayern Munique quando jogava como lateral direito, jogava como médio defensivo, jogava como ala direito. Estão a ver o que eu estou a dizer? Ala direito. E mais, e quando ao Barcelona jogou até central. Portanto, o Rafinha é um jogador que está habituado a fazer várias posições. Eu não meti ali o Rafinha, deu-me na cabeça, vou meter ali o Rafinha. Não, o Rafinha está habituado a fazer aquele posicionamento. Não saiu bem, ele também só jogou ali na primeira parte, porque na segunda parte não jogou lá, jogou lateral direito, não é? E a gente também sofreu um golo já com o Rafinha como lateral direito. Portanto, as coisas não se colocam assim, as coisas colocam-se naquilo que nós temos que decidir e qual é as opções para o fazer. Em relação à questão psicológica e jogar mais com a cabeça, ou mais com o coração e menos com a cabeça, não foi isso que eu senti na equipa hoje do Flamengo, pelo contrário. Sinto uma equipa que tem coração, mas sinto uma equipa que tem cabeça para pensar, porque se não tivesse cabeça para pensar, ela não passava de um resultado de 1-0, portanto, a perder 1-0 contra uma equipa que defende muito bem, com jogadores muito poderosos, os 4 jogadores, a zaga do Flamengo, do Botafogo é uma zaga muito alta, muito poderosa no jogo aéreo. Nós conseguimos fazer 3 golos com muita qualidade, não é? Agora é verdade que face à grande qualidade do jogo ofensivo desta equipa, nós temos que nos segurar melhor defensivamente, mas respondendo à pergunta, se nós jogamos hoje quase com uma zaga nova, não é? O próprio Trauco não tem jogado, jogou um jogo, o Pablo não tem jogado, o Tuller não tem jogado, jogou o Rafael. Mas porquê é que puseste-os a jogar? Por a jogar, eu tenho que. Isto é jogos de 3 em 3 dias, porque é que não jogam se calhar os melhores? Um já não está cá, já foi para o Milan, não é? Aqui trabalhou comigo 1 mês e meio, um central, chegar ao futebol europeu não é fácil. Avançados é de ir buscar muitos centrais já com alguma capacidade ao futebol brasileiro, não é fácil as equipas europeias virem buscar-se aos jovens. Ele é um jovem e vai dar certo, de certeza, o Léo. E portanto tudo isso faz parte daquilo que é a nossa vida como treinador. Mais. Aqui, o Duarte da Band News e do Jornal Record. Queria saber de você o seguinte, aquilo que você acabou de falar sobre a vontade e aliando a técnica. O Rafinha mostrou isso hoje, uma vontade muito grande aliada à técnica que a gente já conhece que ele tem, tanto que 2 gols, o segundo e o terceiro, saíram de jogadas dele pelo lado direito. Queria que você falasse um pouquinho em cima disso. E a outra, o Gabigol, a gente tem notado que ele mudou muito o comportamento dele. Ele vem ajudando, já reclama ainda um pouquinho, mas a mudança de atitude dele. Você teve uma conversa muito particular com ele em relação a isso? Porque o Gabigol tem que fazer exatamente a pergunta que aqui acabamos de falar do buraco.
O Gabigol é um dos jogadores que tem que preencher esse espaço para não haver buraco. E ele não consegue sempre fazer, porque ele é um jogador dos avançados, que arrisca e que acelera o jogo. O Gabigol hoje voltou a fazer um jogo extraordinário, não é? E portanto vocês têm colocado questões, mas não colocam uma questão de dizer assim, pois, mas o Flamengo perdeu o médio mais criativo, que chama-se Diego. Pois, mas o Flamengo perdeu os dois avançados mais criativos, que se Arrascaeta e Bruno Ribeiro. E depois o Flamengo continua a recuperar pontos para o primeiro classificado. Falta agora para a Libertadores, né? Espero bem que possa... Não, o Diego, nem pensar, não joga mais este ano, infelizmente. Mas um dos dois, pelo menos ter o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro para o jogo de quarta-feira, já dava-nos uma grande ajuda. E o Gabigol, não é por acaso, não sei se vocês sabem, não é? Quando eu estava no Inter Milão, eu estava a treinar o Sporting, e falei com ele convidei-o para vir trabalhar comigo para o Sporting. Ele acabou por ir para o Benfica, o mal foi dele, nunca jogou. No Sporting jogava sempre e ia jogar ao nível que está a jogar, porque eu conheço as características do Gabigol. Para além de ser um ótimo profissional, é um jogador fisicamente muito forte e mentalmente muito forte. Ele acredita muito nele. Às vezes precipita-se com coisas que não têm nada a ver com o jogo, como hoje este amarelo, mas também é um pormenor que eu vou falar com ele e tenho que equilibrar emocionalmente nestas questões que às vezes ele perde-se. Oi, Jorge, na mesma direção. Sobre dois assuntos, Sérgio Lobo, Grupo Globo, Sport TV, TV Globo. Sobre dois assuntos que você já tocou, em relação ao gramado. Lá de cima nós percebemos também, aliás já houve uma reclamação ontem, quando atuaram aqui Fluminense e São Paulo, sobre o gramado do Maracanã. Você vai pedir uma melhora para o gramado na quarta-feira? E a segunda questão é a seguinte, sobre os elogios que você fez ao Léo Duarte, que é um jovem que está indo embora jogar no Milan. Você hoje relacionou dois meninos para o seu time, ficaram no banco de reservas, o Renier e o Vitor, o atacante. O Renier atua numa função onde está carente ali, vários jogadores contundidos, entre eles o Diego, enfim, aquela função ali da meia de ligação. Você, pelas valências que você já observou, você pode usá-los na quarta-feira, no jogo decisivo da Libertadores? Não. Tanto o Gabriel como o Renier são dois meninos que estavam na base, que eu chamei-os para cima face às dificuldades que nós temos. São meninos que têm muito talento e têm qualidade, mas não conhecem as ideias da equipa, não é? Pois com bola eles são capazes de dar uma boa resposta, só que o futebol, não é? O futebol joga sem bola. E só para vocês ficarem a saber, sabem que o futebol tem 90 minutos ou 90 e poucos minutos. Desses 90 minutos, contabilizem o que eu vou vos dizer. Desses 90 minutos, um jogador, e é o Maradona, não é? O Messi, que é o único, tem à volta de 4 minutos de bola em 90, quer dizer que 86 não tem. Portanto, hoje o futebol é mais importante, ou tão importante, perceberes que sem bola o que é que tens que fazer, como de saberes o que é que tens que fazer com bola. E com bola não tenho dúvida nenhuma que o menino Ranieri e os outros são capazes de o fazer. Mas sem bola não são. Eles não treinam comigo. Não é? E portanto, isto não é... Agora, se me perguntares, o Ranieri é um jogador que tem um futuro à frente dele muito, muito bom. Ele vindo trabalhar connosco vai crescer, vai ter um momento certo dele. É um jogador de ligação, e face à minha maneira de olhar para o jogo, é um jogador que tem essas características muito boas de fazer a ligação com o segundo ponta de lança, mas não, ele sabe lá como é os movimentos que eu quero para jogar o segundo ponta de lança. Ele sabe os movimentos que tem quando tem bola e o que é que tem que fazer, não é? Portanto, isto não é assim, não é? Sobre o gramado. Pois, sobre o gramado, toda a gente reclama o gramado do Maracanã, o Messi reclamou, todas as equipas que jogam aqui foi as seleções, a Copa América, toda a gente já falou sobre isso, mas eu penso que este não é um problema
do gramado do Maracanã. Eu penso que isto é um problema da maioria dos relevados do futebol. Eu não conhecendo todos os estádios dos estádios do Brasil, tirando, por exemplo, dou um exemplo pela positiva, onde fui jogar ao campo do Corinthians. Aquilo é que é um gramado. Mas é que aquela relva não tem nada com esta relva. A qualidade não é nada disto. Aquela relva é a relva que todas as equipas, todos os clubes na Europa têm. Que é a relva que nasce do subsolo. Não é a relva que tem um colchão por baixo, como é a maioria das relvas aqui no Brasil. Não é? Isso é um problema de estrutura. Não é e jogando aqui, Flamengo. Você disse que o Fluminense ontem jogou aqui com o São Paulo. Hoje jogou o Flamengo. Os homens também não podem fazer milagres, não é? Apesar do relvado não ser bom, mas eles também não podem fazer milagres. É a mesma coisa aqui. Se tu não podes ser um grande treinador, se não tiveres bons jogadores, esquece. Jorge, aqui, Raíza Simplício, Gol.com. Jorge, você falou bastante sobre a falta de opções, agora jogadores lesionados. Você tem o Léo, que está indo para o Milan, você tem o Diego, que só volta ano que vem, você tem o centroavante que você queria e ainda não chegou. Nem chega. Enfim, sobre esses outros setores, você já pensou em conversar com a diretoria a respeito de reforços? Acho que principalmente a posição do Diego, uma posição importante. Na zaga também, né? Na zaga não preciso. Nós temos, acredito nos jogadores que estão na zaga, o caso do Tuller, do Rodolfo, os próprios o próprio Dantas, que é um menino que já trabalha comigo há 1 mês e meio, já está a perceber o que é que eu quero como um central. E aí acho que a gente tem algumas soluções. Agora, para